Entender Mambuia, que traduzido é a paz do Senhor, no dialeto lá de Moçambique. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aqui já presentes, paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando neste exato momento, ao vivo, através da live, paz do Senhor aos que vão nos acompanhar através da videoaula em um momento posterior. Que Deus nos abençoe a todos em mais esta aula. Hoje a primeira aula do nosso último módulo, que tem por título Introdução a Missões. Não por acaso eu vim com esta blusa, esta camisa que ganhei lá em Moçambique, enquanto lá estivemos no mês passado cooperando com a obra missionária. Então, para vir a caráter mesmo, com a roupa de missões, aqui estamos para darmos início à nossa aula desta noite. Vamos nos colocar sobre os pés, orar, e assim, então, darmos início à nossa primeira aula do último módulo. Bendito Deus e Pai, damos graças ao Teu santo nome, somos agradecidos por ter nos ajudado a chegar até aqui. Eis-nos aqui nesta última matéria, nessa última disciplina, hoje a primeira aula. Sou grato pela vida de cada aluno que esforçadamente, dedicadamente até aqui chegou. Peço que nos acompanhe até o término desta trajetória, laureando-nos, ó Deus, com mais uma formatura abençoada. Muito obrigado por aqueles que estão já presentes, que estão a caminho, peço a Tua bênção, que juntos desfrutemos de mais uma aula enriquecedora, frutífera, abençoada, para a glória do Teu nome. Assim rogamos em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos irmãos vão aí se acomodando? Mais uma vez eu me dirijo aqui aos alunos à distância para lembrar a todos, especialmente aqueles que só acompanham mesmo a aula à distância, nossos alunos de Minas Gerais, Resplendor, em Biruçu, deixa eu lembrar o nome da cidade, lá de Humaitá, Roseral, Brejetuba, já no estado do Espírito Santo, alunos também de Ibatiba, tantos outros que certamente estarão conosco aqui na formatura dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, segundo sábado de dezembro, será a nossa formatura. Lembro a todos também que a data limite para acertar os valores concernentes à formatura é dia 30 de novembro, portanto, no próximo domingo. Não deixem de fazer o acerto, e para que todos nós possamos aí estar tributando ao Senhor ações de graças por mais esta bênção que Ele nos concede. Então, seguem essas informações. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com a minha esposa, secretária, mas vamos juntos aí para mais esta conclusão dessa etapa abençoada. Pois bem, irmãos, como já anunciado, hoje damos início à nossa aula de Introdução a Missões. O material já está aí com os irmãos. Dê uma passada de olhos aí na página 5, que é o sumário. Nele nós apresentamos o conteúdo que falaremos nessa disciplina, que, mais uma vez, lembro, não é um curso completo de missões, é apenas uma disciplina e, como tal, se propõe a falar apenas introdutoriamente sobre este assunto que é vasto, que é o assunto das missões. E aqui nós falaremos, além da introdução, nós temos aí o capítulo 1, onde, ainda hoje, permitindo o Senhor, falaremos sobre a igreja e a sua missão. Capítulo 2, o objetivo de missões. No capítulo 3, base bíblica para missões. Capítulo 4, respondemos a seguinte pergunta: para que missões? Ou por que missões? No capítulo 5, a igreja e a obra missionária. Capítulo 6, o preparo para tornar-se um missionário. E, finalmente, aí a nossa conclusão. Então, vamos lá, página 6, introdução, a questão da definição e conceituação da missão. Há muito tem sido uma das questões mais discutidas no estudo da missiologia. Nem sempre tem havido consenso sobre o que se deve entender
por missões. Então, como os irmãos já vão ver hoje, já antecipo aqui, como toda disciplina, a gente sempre começa trazendo conceito, né, uma informação conceitual acerca do assunto a ser estudado. Quando falamos de missões, missiologia, a obra missionária, os conceitos eu trouxe bastantes, porque eles são vastos, são muitos. E a gente começa por lembrar os irmãos que, propriamente dito, essa expressão, esta palavra, missão no singular ou missões no plural, esta palavra, ela não consta na Bíblia Sagrada, a palavra missão ou missões, mas o conceito do que é a missão ou as missões, a gente vai usar de forma intercalada, tanto no singular quanto no plural, daqui a pouco a gente vai entender a razão. O conceito é um conceito bíblico. Poderia citar aqui vários exemplos, para que não cause nenhuma estranheza, mas eu vou citar pelo menos 2. Nós não temos na Bíblia a palavra trindade, mas nós sabemos que o conceito da trindade, qual seja, Pai, o Filho, o Espírito Santo, ao longo de toda a Bíblia nós vemos o conceito da trindade, embora não a palavra. O termo pentecostal é mais um termo que não está na Bíblia, mas nós entendemos o seu conceito, que é um apontamento para a igreja que acredita na atualidade dos dons do Espírito Santo, os quais foram derramados no dia de Pentecostes, marcando ali a inauguração da igreja. Então, existem termos, palavras, que nós não encontramos ele ao pé da letra na Bíblia, mas a sua conceituação está ao longo das Sagradas Escrituras. E missões, ou missão, é um deles. Por isso, nós precisamos trabalhar bastante o conceito, porque nós vamos caminhando pela Bíblia, nós vamos percebendo o conceito ali, essa verdade, esse assunto espalhado pela Bíblia, embora não a palavra propriamente dita. Seguindo aí o próximo parágrafo, não obstante este ser um assunto controvertido, ele é também muito importante para a igreja e para os cristãos individuais. Como pode a igreja ser o que deve ser e fazer o que deve fazer, se não tiver uma clara compreensão acerca do seu propósito na sociedade e no mundo? Olha que interessante esse questionamento que eu aqui levanto, no nosso material. Como nós conseguiremos cumprir a nossa missão se nós sequer sabemos qual é a nossa missão? É como nós andarmos em círculo. Eu não sei qual é o alvo, qual é o propósito, qual é o objetivo, eu não sei onde eu quero chegar. É aquela história, todo vento é favorável para um barco, a vela, que não sabe para onde vai. Então, para onde soprar o vento e levar ele, se a gente não tem um alvo, um foco, um objetivo, a gente fica perdido. E, por incrível que pareça, existem muitas igrejas, me refiro, obviamente, no seu aspecto local, que elas se perderam na sua missão, na sua razão de existir, e talvez seja por isso, nós vamos perceber também, que criem muitos eventos para preencher uma lacuna, um vazio, que é exatamente esse vazio de não entender qual é a sua razão, a sua função, quer seja no bairro, quer seja na cidade, enfim, em meio à sociedade em que está inserida. E aqui, então, essa questão: como pode a igreja ser o que deve ser e fazer o que deve fazer, se antes de tudo ela não tem uma clara, uma nítida, uma cristalina compreensão acerca do seu propósito na sociedade e no mundo? Então, passa por aqui a nossa compreensão da nossa razão de existir enquanto igreja local, comunidade, mas também enquanto indivíduo, porque a igreja, nós sabemos, é o conjunto de pessoas lavadas, remidas, salvas por Jesus, que se reúnem com um propósito tríplice, o qual daqui a pouquinho também nós vamos aí esmiuçar melhor. Segundo o professor Rui de Souza Schors, esse sobrenome é Schosgrilberg,
No livro Nós e a Missão, segundo ele, escrevendo este livro, ele diz assim: a missão é a razão principal da existência da comunidade de fé. Tudo o que se faz na comunidade é feito em função da missão. Aqui está um conceito, nós vamos trabalhar muitos outros, temos um aqui. Neste sentido, toda a ação da igreja, seus planejamentos e objetivos devem girar em torno da missão. Com base na revelação das Escrituras, a força da missão e o seu principal fator motivador em nossas vidas reside no fato de que o próprio Deus é um Deus missionário. Neste caso, qualquer envolvimento com o Deus da Bíblia significa envolver-se num grande projeto missionário. Aqui é importante também essa relação aqui, irmãos. Importante essa relação. Veja bem, a igreja ela só existe, obviamente, por causa de Deus. É um projeto divino, não é um projeto humano. Deus idealizou. Se não houvesse o sacrifício do seu Filho, a igreja não existiria. O sacrifício de Jesus é a resposta ao amor de Deus. Deus amou o mundo que deu, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Jesus, ele é a resposta a este amor de Deus para com a humanidade. Por óbvio, também este amor de Cristo, voluntariando-se para entregar-se na cruz em nosso lugar, tudo isso está cumprindo uma missão. E completando aqui cada personagem, cada pessoa da Santíssima Trindade, o envio do Espírito Santo habitando na igreja, também está dentro desse grande projeto missionário, de maneira que, se nós nos envolvemos com Deus, não importa, estamos falando da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos nos envolvendo com o Deus das missões, com o Pai que ama e envia, com o Filho que por amor se permite ser enviado e morre, com o Espírito Santo que também abdica do seu lugar ao céu para vir à terra e habitar a igreja. Se eu me envolvo com este Deus missionário, eu não posso ser indiferente à obra missionária. Se eu estou envolvido em um grande projeto, eu não posso ser indiferente a ele. Mais uma vez eu torno a dizer que esta relação ela é diretamente proporcional. Quanto mais eu amo a Deus, tanto mais desejo estar envolvido com aquilo que Deus está envolvido. Quanto mais eu me aproximo de Deus, e essa aproximação, ela vai gerar identificação, significa que essa identificação vai gerar em mim desejo de ser igual a Ele, não é? É o projeto da santificação. O que é a santificação? É buscar cada vez mais nos parecer conosco mesmo e cada vez mais nos parecer com Deus. Então, eu quero me parecer mais com Deus em santidade, eu quero me parecer mais com Deus em bondade, eu quero me parecer mais com Deus em amor, eu quero me parecer mais com Deus em justiça, eu quero me parecer mais com Deus em retidão, eu quero me parecer mais com Deus na entrega ao próximo e na busca do perdido para trazer para si. Então, se eu quero de fato ser parecido com Deus, a faceta missionária não pode ser colocada de lado, ela precisa ser inserida. Se eu quero imitar em tudo a Deus, missões não é opcional, missões passa a ser também fundamental, porque Deus é um Deus missionário. Amar, portanto, a Deus é amar a obra de Deus. Amar a Deus é amar o que Deus está fazendo. Amar a Deus é amar o que Deus ama. Deus ama os perdidos, Deus quer salvá-los, Deus quer resgatá-los. Se eu amo a Deus, eu quero participar desse grande projeto, eu quero me envolver, eu quero de alguma forma contribuir. Então, quanto maior for o meu amor a Deus, tanto maior será o meu desejo de estar envolvido com a obra de Deus. Por isso esta última expressão aí, neste caso, qualquer envolvimento com o Deus da Bíblia significa envolver-se num grande projeto missionário. Não tem como ser indiferente
a obra missionária, sem que sejamos também indiferentes a Deus. Ou eu amo a Deus e a sua obra, ou eu sou indiferente a Deus e a sua obra. O Deus missionário que aparece de Gênesis a Apocalipse em nossas Bíblias é sempre aquele que vem até nós, nos transforma pelo seu poder restaurador e, por fim, nos envia. Não dá para fugir desta dinâmica. Envolver-se com o Deus da Bíblia significa estar sujeito e disposto ao envio missionário. Olha aqui o que Deus disse a Moisés: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Biblicamente, teologicamente, não dá para envolver-se com aquele que é o grande missionário e não ser influenciado ou impactado pelo seu amor às missões, ou à missão. Mais uma vez, volto ao ponto que acabo de dizer. O caráter de Deus é um caráter missionário, é um caráter de amor pelo perdido. Tá? Não perdendo de vista, irmãos, o conceito básico de missões, que às vezes a gente acredita que missões é apenas transcultural, internacional, significa deixar tudo e ir a uma outra nação ou a um outro estado. Não. Missões, fazer a obra missionária, envolver-se com a obra missionária, é envolver-se com a busca do perdido, é anunciar a mensagem de salvação ao perdido. Então, um conceito muito simples: o campo missionário é um coração sem Jesus. E o seu campo missionário pode ser a sua casa, seu campo missionário pode ser a sua rua, seu campo missionário pode ser a sua escola, a sua faculdade, seu campo missionário pode ser o seu ambiente de trabalho, seu campo missionário pode ser até a sua igreja. Talvez tenha muita gente na sua igreja que faz parte do departamento que você faz parte, canta no conjunto que você canta, mas aquele coração continua sem Jesus. E você está ali dentro daquela igreja para ganhar aquela alma que está dentro da igreja junto com você, mas ainda não foi ganha. Só faz parte ali da comunidade local, mas ainda não está com o nome escrito no livro da vida. Parece absurdo, né? Mas já dizia isso há tanto tempo, David Wilkerson. Nós chegamos a um ponto que nós temos que evangelizar crentes, buscar ganhar crentes. Não estou falando ganhar salvo, salvo é salvo. É a crente, ganhar a pessoa que faz parte de uma comunidade, mas não faz parte ainda da igreja que vai ser arrebatada. Ou seja, se você está diante de um coração que Jesus ainda não é o seu Senhor, você está diante de um campo missionário. Manifestar indiferença a esta situação é ser indiferente à missão. Portanto, não necessariamente eu preciso deixar tudo, atravessar o oceano e ir a outro continente, quer seja a África, quer seja a Europa, América Central, do Sul, do Norte, Oceania, Ásia, não importa. O que importa é que o coração de Deus bate pelo perdido, e eu devo também amar o perdido no sentido de querer buscá-lo e trazê-lo aos pés da cruz. Então não dá para ser indiferente, não dá para não ter esse mesmo sentimento. O caráter de Deus é um caráter missionário. Ao longo da Bíblia nós percebemos isso, desde o Antigo Testamento. Poderia citar tantos exemplos aqui, né? Olha o exemplo lá, um dos mais clássicos, de Jonas, Deus o enviando a Nínive, e depois de toda aquela situação que todos nós conhecemos, nem precisamos demandar tempo aqui, mas a grande questão do fim do livro, é Deus questionando Jonas. E aqui talvez seja um questionamento direcionado a mim ou a você, é o questionamento que Deus faz a Jonas, da seguinte maneira: Jonas, você acha que eu, Deus, não deveria ter compaixão desses ignorantes que não sabem discernir, distinguir uma coisa de outra, está vivendo na escuridão, nas trevas do pecado? Exatamente por isso eu te enviei aqui para que você pregue, traga luz, alerte, porque eu amo, eu quero salvar.
Eu não tenho prazer em destruir, embora tenha mandado você com uma mensagem de destruição, mas eu não me alegro na destruição. Eu não sinto prazer na destruição, pelo contrário, o meu prazer é exatamente quando aquele que eu iria destruir por causa dos seus pecados se arrepende. Aí eu fico alegre. Agora, me surpreende, Jonas, você não está alegre também. Me surpreende você não estar contente também. Está faltando sintonia do meu coração com o seu coração. É essa que é a questão. Se eu estou envolvido com Deus, a gente vai ver isso aqui ao longo até da aula de hoje, meu coração tem que estar alinhado, meu pensamento, meu sentimento. Deus se alegra com o perdido que se arrepende, eu devo me alegrar. Deus está indo em busca de alguém que está lá na boca de fumo, que está num bar, que está num prostíbulo, Deus quer resgatá-lo, então eu devo me interessar em fazer alguma coisa também para isso. É orar, é contribuir, é ir, se eu tenho essa chamada, enfim. Não posso ser alheio, senão isso implica em dizer que eu sou indiferente não apenas à obra de Deus, mas ao Deus da obra. É o ponto que a gente está tratando aqui. A igreja acaba perdendo a sua razão existencial. Ela passa a não saber a razão pela qual ela está aqui. Ela ainda está aqui porque ainda não cumpriu a sua missão. Quando a sua missão for cumprida, não terá mais razão de aqui permanecer. Vou ler aqui mais uma parte, avançar aqui na leitura, depois eu pauso mais lá para frente para explicar um pouco mais, usando exemplos. Mas entender o significado bíblico, teológico e prático da missão é de vital importância para nós, para entendermos o que de fato significa evangelizar. A evangelização, como parte da missão, é encarnar o amor divino nas formas mais diversas da realidade humana, para que Jesus Cristo seja confessado como Senhor, Salvador, Libertador e Reconciliador. A evangelização sinaliza e comunica o amor de Deus na vida humana e na sociedade através de adoração, proclamação, testemunho e serviço. Olha que coisa linda, irmão. A evangelização. Como é que a gente evangeliza? Quando a gente evangeliza, a gente está comunicando o amor de Deus na vida humana e na sociedade. Eu posso evangelizar adorando, proclamando, testemunhando, servindo. É aqui que às vezes a pessoa, mas como é que eu vou evangelizar? Eu não sei pregar. Não, irmão, não é saber pregar, é saber viver. É saber viver. É encarnar o evangelho. É a pessoa ver a Bíblia sendo praticada por você, quando você estende a mão, perdoa, ajuda, enfim, manifesta o caráter de Cristo. Pregar é uma outra parte, importante também, mas não é apenas ela. Disse, certa feita, embora exista até algumas controvérsias em quem de fato seria o autor dessa frase, mas um grande professor de missões, certa feita, disse aos seus alunos, na conclusão do curso, concluído o curso, ele disse aos seus alunos: agora vão e preguem o evangelho por onde passarem. Se for necessário, use as palavras. Se for necessário, use as palavras. Mas olha o que ele disse: vai e pregue no mundo inteiro. Se for necessário, use as palavras. Talvez não seja necessário, basta viver, e você vai impactar vidas. Não seria esse talvez um grande calcanhar de Aquiles da igreja odierna? A gente fala muito e vive pouco. Talvez não estejamos necessariamente ou nos escondendo atrás de muitas palavras por sermos fracos no que diz respeito à vida. Para refletir, né? Não estou acusando, porque aquela história, né? Se um dedo vai para lá, 3 vêm para cá. Então, é reflexão que a gente tem que fazer o tempo todo. A gente precisa pensar sobre isso. Seguindo aí, desde o começo da história da igreja, muitas derivações de termos têm aparecido nas traduções latinas, procedente do verbo grego apostolém, significando a arte de exercer apostolado, o ofício de um apóstolo. Essa palavra aí, né, que a gente conhece, apóstolo, ela deriva dessa expressão grega, apostolém,
que significa ser enviado. Ser um apóstolo é ser um enviado. E daqui a pouco nós vamos perceber aqui que todo apóstolo, ou seja, todo aquele que por Jesus foi enviado, ele primeiro foi discípulo. Primeiro você aprende para depois ensinar. Então, antes de ser apóstolo, precisa ser discípulo. A gente vai usar daqui a pouco esses termos aí de forma mais apropriada. Mas grave essa expressão, apostolém, né, de apóstolo, é ser enviado. As palavras mais usadas são missio, missiones. A terminologia missio somente veio a aparecer no século XVI, quando as ordens de monges jesuíta e carmelita enviaram ao Novo Mundo de então centenas de missionários. Inácio de Loyola e Jacob Loyonês consistentemente empregaram o termo missio. Os jesuítas foram os primeiros a utilizarem a terminologia missão, como a propagação da fé cristã entre os povos não cristãos, ou seja, a disseminação da fé entre os povos, no caso dos jesuítas, né, povos não católicos. Os protestantes foram vistos como indivíduos a serem alcançados. Só aqui aproveitar o parênteses, só lembrando, esse movimento aqui do século XVI, nós estudamos em História da Igreja, é um movimento chamado de Contra-Reforma, que é uma atitude da Igreja Católica em resposta à Reforma Protestante. A Reforma propôs a protestar contra algumas práticas antibíblicas, anticristãs da Igreja, para reformar a Igreja. Como a Igreja não cedeu àquelas propostas, então houve uma cisão, né? Houve um racha, vamos assim dizer. E esses que se desvincularam da Igreja Católica passaram a ser conhecidos como protestantes. E aí houve um movimento da Igreja Católica para tentar convencer os protestantes a retornarem para a Igreja Católica. Então, esse movimento contra a reforma, liderado por alguns chamados aí jesuítas ou outras ordens de monges e de religiosos em geral, visava resgatar os desgarrados. É como se os protestantes fossem a ovelha perdida, se desgarrou, se afastou do rebanho. Então eles vão atrás lá, rapaz, volta, né? Só que no caso não é volta para Jesus, né? Volta para a Santa Igreja Católica, volta para as suas origens, suas raízes, volta para debaixo da liderança do Santo Padre, o Papa, etc, etc. Então, observe, aí começaram a usar esse termo, missão, como a busca para fazer retornar à Igreja Católica aqueles que se desgarraram por conta do movimento protestante. Hoje em dia, a gente praticamente faz isso de forma inversa, né? A gente vai lá entre os católicos para que eles, na verdade, voltem para Jesus, que é a origem da igreja lá na sua essência primitiva, não depois aí das suas mudanças ao longo do percurso, quando se degenerou. Mas a gente evangeliza, faz missões para trazê-los a Cristo. Lembra dos 5 solas lá da Reforma Protestante? Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente a Deus glória. Então a gente vai, com base nessa confissão de fé aqui resumida, buscar trazê-los para Jesus. Então, desde meados do século XX, vários sentidos têm sido aplicados ao termo missão, alguns mais estreitos, outros mais amplos. É importante que iniciemos esse nosso material aqui, essa apostila, né, de introdução a missões, dando alguns conceitos de missão. Aí aqui abaixo vem vários conceitos que eu já vou apresentá-los, mas antes, vamos aqui a um texto bíblico. Eu disse que ia usar um para a gente entender um pouco dessa questão do apostolém. Então, abra aí sua Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 9. Esse é um texto muito conhecido e muito pregado nos trabalhos de missões. Essas aulas de missões aqui, principalmente aos
pregadores, ensinadores, obreiros. Prepara que você vai sair cheio de esboço para missões, para culto de missões. A gente vai usar bastante textos aqui que sejam próprios e fazer algumas aplicações. Esse aqui é um deles. Mateus 9, a partir do versículo 35. O texto diz aí, a seara e os ceifeiros. Então vamos observar aqui com uma lente, né? Coloca a sua lente aí, o óculos com a sua lente missiológica. Você vai olhar com um olhar missiológico. O que está acontecendo? Olha, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ponto. Antes de avançar, lente missiológica. Jesus é um missionário, ele foi enviado. O Pai enviou o Filho para cumprir uma missão. Jesus está aqui cumprindo a sua missão. E esta missão o leva a percorrer cidades, aldeias, e algumas vezes, eu falei aqui há pouco, parecia até absurdo, né? Mas olha onde ele ia pregar para ganhar almas. Na sinagoga. Vamos ver se eu ganho algumas almas aqui dentro dessa igreja. Parece absurdo, né? Se a gente for ver o movimento missionário daqui a pouco da igreja primitiva, o apóstolo Paulo ia pelas regiões por onde ia, aonde que ele começava? Nas sinagogas. Vamos começar por aqui, e depois ia aos gentios. Mas parece absurdo, mas a gente está vendo esse princípio aqui até o próprio Senhor Jesus. E ali então ele ensinava, pregava, curava. Vendo a multidão, olha o sentimento missionário, alinhado com o Pai. Jesus um missionário, enviado pelo Pai. O Pai enviou o Filho porque amou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Lembra do texto de Paulo? Como pregarão se não forem o quê? Enviados. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, o Filho vai pregar por quê? Porque foi enviado. Enviado por quem? Pelo Pai. E agora está aqui, ó, vendo a multidão, teve compaixão deles. Por quê? Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Olha que coração compassivo, misericordioso. Alguém que não tem esse sentimento, vê as pessoas no pecado, no erro, no engano, é isso aí mesmo, vai tudo para o inferno e tal. Claro, irmão, óbvio que vai. Se alguém não for lá pregar e anunciar a luz, a esperança, a salvação, trouxer uma mensagem, tirar a venda dos olhos, arrancá-lo das trevas, é óbvio que vai. A igreja está aqui exatamente para quê? Para arrancar esse pessoal das trevas. Ou você não foi arrancado das trevas? Ou você não achou que aquilo que, quando você ajusta bem aqui o seu retrovisor, dá uma olhada lá para trás, você fala, meu Deus, eu achava que aquilo era vida, olha que coisa absurda. Eu achava que vivendo daquela maneira, ainda no final eu ia para o céu. Mas alguém foi lá e tirou você das trevas. Talvez não seja o caso de um ou outro, mas a maioria teve esse passado e alguém foi até lá. Jesus está fazendo isso, movido por misericórdia, compaixão, amor, percebendo as pessoas errantes, caminhando no caminho do erro, passos largos para o inferno, porque não tem uma liderança que os conduza em pastos verdejantes no caminho da salvação. Então, olha o que Jesus faz. Ele pega os seus discípulos. O que é um discípulo? É um aprendiz, é alguém que está aprendendo com ele. Mas entenda, esse aprendiz aqui, ó, dá uma olhada aqui para mim, não é apenas esse tipo de aprendizado aqui, ó, intelectual. Não é apenas encher a mente de informações, é aqui também, compartilhar o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma razão da missão. Então Jesus está transmitindo para os seus aprendizes, não apenas um punhado de informações, mas sentimento, amor, compaixão, misericórdia. Eles estão aprendendo tudo isso, humildade, etc. Então ele diz aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são o quê? Então, olha o desafio. A gente tem uma seara grande e tem poucos ceifeiros. É uma linguagem figurada para dizer que tem muita gente para ser alcançada e pouca gente disposta a ir alcançá-los.
Então, a gente tem aí um desafio, uma conta, uma equação matemática que não fecha, né, humanamente falando, tanta gente para ser alcançada e tão pouca gente para ir em busca. Então, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que faça o quê? Mande ceifeiros, trabalhadores para a sua seara. Então Jesus diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Deus, ao Pai, ao Senhor da seara, para que Ele levante, para que Ele envie, para que Ele capacite, para que Ele desperte, para que Ele toque, para que Ele envolva, enfim, você pode usar várias expressões aqui, já estou dando uma mensagem missionária, e envie ceifeiros para a sua seara. Termina o capítulo 9, então vamos partir do princípio de que os discípulos atenderam ao pedido de Jesus e foram orar. Senhor, envia ceifeiros, ó Deus, desperta pessoas, levanta trabalhadores, ó Pai, a seara é tão grande, envia, envia, envia. Aí você vai ao capítulo 10, versículo 1. O que acontece aqui? E chamando os seus 12 discípulos, fez o que com eles? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e também para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aí vem o versículo 2. Ora, o nome dos 12 o quê? Irmãos, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Olha o versículo 1. E chamando os 12, olha na sua Bíblia aí, chamando os 12, versículo 2. E o nome dos 12? Eu disse para você, o discípulo é o quê? É um aprendiz. O apóstolo é o quê? É um enviado. Então ele chamou os seus 12 aprendizes, deu poder, deu autoridade, deu unção. Meu filho, você era aprendiz, agora com autoridade, poder e unção. Então, autoridade, poder e unção é para quê? Para ficar dentro da igreja? Para ficar disputando cargo, função, luta por credencial, disputa política e tal, não sei o quê, ver quem canta melhor, quem prega melhor e tal, e aquela confusão entre nós. Não, recebeu poder, autoridade, já não é mais discípulo, é apóstolo, agora vai. Eles estavam orando para Deus levantar o quê? Trabalhadores. E aí Jesus disse a eles, vai. Não, senhor, a gente está orando para Deus levantar. Já levantou, é vocês mesmo. Vocês estão orando para Deus levantar? Pois é, Deus acabou de ouvir a oração. Cadê eles? Cadê eles? Olha no espelho, é você mesmo. Você é a resposta da sua oração. Você está orando para Deus. A gente não fica assim, Senhor, essa igreja precisa, Senhor. O Senhor fala, é você mesmo. Já respondi, só você que não percebeu. Levanta uma pessoa de coragem aqui para pregar nesse lugar. Deus, fica em pé, é você. Manda alguém, já mandei, está aí, é você mesmo. Se isso daqui fosse um culto, eu diria, né? Os glória a Deus diminuiu, né? Irmãos, responsabilidade, a missão. Receber poder é privilégio. Receber unção é privilégio. Receber dom é privilégio. Mas nenhum privilégio vem desassociado da responsabilidade. Deus não dá poder sem propósito. Para que Deus vai me capacitar? Para que Deus vai me encher? Para que Deus vai me ungir? Poderia usar N exemplos, mas a gente precisa avançar aqui. Está lá o Davi na casa dele, os irmãos, e recebe aquela unção e tal, maravilha. É claro que não foi exatamente no dia seguinte, mas a gente vai ver ato contínuo. Se no 16 ele é ungido, no 17 ele já está vendo uma necessidade de usar aquela unção para derrubar um gigante. Quem é que vai derrubar esse gigante? Quem é que vai derrubar? Quem é que vai derrubar? Davi, você recebeu unção, isso é com você. O ungido aqui é você. Quem foi tomado pelo poder aqui é você. Então, recebeu alguma coisa de Deus é para ser usado na obra de Deus, não é para ser usado para você, é para ser usado para Ele, para a glória dEle, em prol do reino dEle. Aqui os discípulos, então, se tornam apóstolos. Os aprendizes se tornam enviados.
É onde eu disse, ninguém pode ser um enviado se primeiro não for um aprendiz. Por isso Jesus, vinde a mim, ficai e ide. Você nunca vai ouvir ide se primeiro não ouviu vinde. Você nunca vai ouvir ide se primeiro não ouviu ficai. Mas se você já veio e já ficou, já está na hora de ir também, não é ficar só. Sou crente de banco. Só vinde e fica, vinde e fica, vinde e fica. Não tem crente de banco. Ide. E aí mais uma vez, o ide é o quê? É outro país, é outra nação, é outro planeta? Não, calma aí, não é outro planeta não. Pode ser mais perto do que você imagina, mas precisa estar envolvido, de alguma forma, na grande obra missionária. Seguem as definições, não é? São muitas. O missiólogo Carl Miller apresenta uma lista com os seguintes conceitos. Olha aqui, pelo menos 11 eu elenquei aqui. Missão é o envio de missionários para um designado território. Missão tem a ver com a atividade realizada por tais missionários. Missão é a área geográfica onde os missionários realizam seus ministérios. Missão é a agência missionária responsável pela logística e pelo envio dos missionários aos seus respectivos campos. Missão é a propagação do evangelho aos povos não alcançados. Missão é o centro do qual os missionários irradiam o evangelho. Missão é uma série de serviços religiosos com o propósito de despertar vocações missionárias. Missão é a propagação da fé cristã. Eu particularmente gosto mais aqui do 9. Missão é a expansão do reino de Deus. Missão é a conversão dos povos pagãos. Missão é a plantação de novas igrejas. Então, vários conceitos que são aplicáveis mesmo à missão, todos eles. O doutor Antônio José nos informa que até o século XVI o termo missão foi usado exclusivamente, a gente já falou há pouco, com a referência à doutrina trinitária, isto é, o papel da Trindade na história da redenção, o envio do Filho pelo Pai e, por sua vez, o envio do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Então, o Filho é um missionário, pois foi enviado pelo Pai. O Espírito Santo é um missionário, pois foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Quando o Pai enviou o Filho, antes preparou para o Filho um corpo para que o Filho pudesse realizar a sua missão através deste corpo. Quando Jesus envia o Espírito Santo, antes preparou um corpo para que o Espírito Santo possa cumprir a sua missão por intermédio deste corpo. Não sei se você sabe, mas eu estou olhando para esse corpo. Não sei se você sabe. Quem é o corpo que Jesus preparou para o Espírito Santo? Não é a igreja? O corpo de Cristo? O Espírito Santo não habita na igreja, no corpo de Cristo? Então, para que o Espírito Santo realize a missão, eu e você precisamos estar envolvidos. Precisamos estar à disposição. Ainda uma definição de missão. Em seu sentido mais amplo, a missão é tudo o que a igreja faz a serviço do reino de Deus. Missão no plural. Em sentido mais restrito, contudo, a missão refere-se à atividade missionária, pregação do evangelho entre povos e culturas em cujo meio ele não é conhecido, missão no singular. A seguir, mais algumas definições. Aqui, J.H. Benvik define assim: missão é aquela atividade da igreja, essencialmente nada mais do que a atividade de Cristo, realizada por meio da igreja, pela qual a igreja, neste período intermediário, chama os povos da terra ao arrependimento e à fé em Cristo, de modo que se tornem seus discípulos e, pelo batismo, sejam incorporados à comunhão daqueles que esperam a vinda do reino. Então, missão é atividade da igreja, é atividade de Cristo, por meio da igreja, por intermédio da igreja. A obra missionária, a gente vai voltar sempre a esse ponto para ficar muito cimentado aqui, não é?
Sem dúvida, o Pai enviou o Filho para cumprir a missão do resgate do perdido. O Filho veio e cumpriu a sua missão entregando-se na cruz do Calvário. Esta mensagem precisa ser propagada. Logo, compete agora à igreja, que é, por sua vez, a habitação do Espírito Santo, cumprir a missão de propagar a mensagem da salvação. Propagar o Evangelho. Qual é a nossa missão? É a propagação do Evangelho. Mais uma vez, volto a dizer, não necessariamente apenas por intermédio de pregação expositiva da palavra, por meio da vida, do testemunho, por meio das obras de amor, de respeito, de humildade, de bondade, manifestação do fruto do Espírito, ou seja, revelando a essência do caráter de Cristo por meio das nossas atitudes. Isto é propagar o Evangelho, propagar um estilo de vida que Jesus viveu aqui. Literalmente reproduzir a vida de Cristo por meio da nossa vida. Carlos Del Pino, em artigo publicado, diz que a missão da igreja não pode ser algo independente de Deus e de Cristo, como se a igreja pudesse realizá-la por si só, né? Não pode, a igreja não consegue sem Deus, sem Cristo, definitivamente não. É exatamente este o ponto da definição de Benvic, quando ele diz que missões é aquela atividade da igreja, essencialmente nada mais do que a atividade de Cristo, ou seja, é o Senhor Jesus que realiza a obra por intermédio da igreja. Isso é interessante destacar também, porque isso anula qualquer direito à vaidade, anula qualquer pretensão, não é nem direito, pretensão de orgulho, de jactância. Por quê? Porque eu não faço, você não faz, quem faz é Ele. Às vezes a pessoa, eu quero pensar, que usa essas expressões por ignorância, por má colocação das palavras, fui em tal lugar e ganhei e tantas almas, eu fiz e eu aconteci, quando eu cheguei, quero fazer aqui, né, o uso de boa fé, ter a melhor das intenções na colocação das palavras, quero acreditar que é por ignorância, porque no final das contas, todos somos sabedores de que você é capaz de ganhar alguma alma sem Jesus? Você é capaz de convencer alguém sem Jesus? Você é capaz de mover algum coração? Você é capaz de fazer a pessoa abandonar pecados, vícios, mazelas? Não, não somos. Quem faz é Ele. E Ele tem prazer em fazer através de nós. Então a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Nós somos privilegiados porque Deus, o único capaz de fazer tudo, qualquer coisa, sem qualquer de nós, Ele é o único que pode fazer absolutamente tudo, sem a necessidade de ajuda de absolutamente ninguém. Mas Ele prefere nos usar. É opção dEle, não é necessidade, é opção. Ele quer que seja assim, Ele quer me usar, Ele quer te usar. Mas Ele pode fazer sem mim, sem você. Ele pode usar um sonho para falar com alguém, não precisa nem de mim, de você, fala através de um sonho, fala através da natureza, fala através de uma situação, fala de tantas formas, fala o coração da pessoa, sem ninguém lá no lugar, a pessoa está pensando e através de um pensamento ele comunica, não precisa de nenhum de nós, mas Deus prefere nos usar, ou seja, Ele está nos dando privilégio, irmão, não é que Ele precisa, é a opção dEle, Ele quer ser glorificado por intermédio das nossas vidas, através da igreja. Daqui a pouquinho eu vou usar mais um exemplo aqui, bíblico, para a gente pegar bem na prática, aqui pegar textos, para ficar claro como é que isso se mostra na prática já da igreja primitiva, de alguns apóstolos, de alguns missionários, a gente entender bem. Mas deixa eu completar essa leitura. Veja, Bosch nos oferece também uma definição de missão. A missão constitui um ministério multifacetado em termos de testemunho. Multifacetado, tem muitas formas, não é apenas uma, não é apenas pregação, são muitas: testemunho, serviço, justiça,
cura, reconciliação, paz, evangelização, comunhão, plantação de igreja, contextualização, etc. Labieno, Palmeira, dá uma definição, uma outra definição de missões. Essa aqui também espetacular. Observe, fazer missões é procurar estar em sintonia com Deus, empenhando-se ao máximo para ver o que Deus vê, ouvir o que Deus ouve, conhecer como Deus conhece, e não apenas isto, é estar disponível para descer onde Deus quer descer, livrar aqueles que Deus deseja libertar e fazer subir aqueles que Deus deseja levar para a terra que mana leite e mel. Fazer missões é aqui, ó, sintonia. É sintonia. É você ser as pernas de Deus. Vou usar uma linguagem figurada. É você ser os braços de Deus. É você ser a boca de Deus. É você ser a mente pela qual o pensamento de Deus flui para sair pelas palavras. É você ser os braços que abraçam, que envolvem. A pessoa precisa de um abraço de Deus. Quais são os braços que Deus vai usar para abraçar alguém? É os seus. As pernas que Deus vai usar para ir até alguém que está... são as suas. É você, sou eu, é a igreja. Então fazer missões é isso aqui. Está disponível. O Senhor quer ir aonde? É a esquerda, é a direita, é a frente, é atrás, é ali. Eu estou pronto, estou aqui. Então vá aqui. A rua chamada direita, procura por alguém chamado Saulo. Aí fazendo a missão. Procura lá, chegando lá, ele vai estar assim, chega lá, é hora. Pronto, cumpriu sua missão. E depois? Não só isso. Eu vou usar ele para ganhar milhares. E a sua missão é ir até lá, orar por ele, para as escamas cair dos olhos e tal. A sua missão é essa. Talvez você ganhou alguém que vai ganhar milhares. Talvez você foi uma pessoa que manifestou o amor de Deus e tocou alguém sem palavras, e esse alguém vai ser esse instrumento que Deus vai levar para nações, países, povos, tribos, línguas. Você, meu Deus, eu nunca fui a lugar nenhum. Nunca foi a lugar nenhum. Você atravessou a rua e falou do amor de Deus para alguém, e esse alguém Deus vai levar pelos 4 cantos da terra para ganhar. Se você não atravessasse a rua, se você não fosse a rua chamada direita, se você não tivesse a coragem de encarar o tal Saulo, e aí? Claro, Deus usaria outro. Deus não fica sem alguém para usar, mas não seria você, porque você... por isso que eu gosto aqui. Isso aqui é fazer missões, é essa sintonia. Buscar representar a Deus em todo o tempo, em todo lugar. Então, para isso, a gente precisa, mais uma vez, entender a questão do conceito. Por isso que eu trabalho. A gente fica, às vezes, preso a alguns conceitos, que a igreja é aqui. Então, a gente tem que... Tudo que for de caráter religioso, espiritual, tem que se manifestar aqui. Não, a igreja não é isso aqui. Isso aqui é o templo onde se reúne a igreja. Mas quando termina a reunião, a igreja sai. A igreja sai para casa, a igreja sai para a escola, a igreja sai para o trabalho, a igreja sai para a faculdade, a igreja vai no mercado, a igreja vai na feira, vai na padaria, a igreja... Cadê a igreja? A igreja está por aí. O sal da terra, a luz do mundo. Aí você vai por aí, fazendo a obra. Não é pregando o tempo todo. Tá? Algumas vezes vai ser pregando, algumas vezes vai ser lá na feira, na praça, no ônibus, naqueles que têm dom. Isso tudo, o próprio Deus sabe que chamou pessoas específicas para determinadas tarefas, não são todos que têm essa destreza, essa habilidade. Alguém é no hospital, alguém é no presídio, alguém é na terminal rodoviário e assim por diante, mas... todos têm que fazer alguma coisa precisa ser feita por todos. Vamos lá, eu disse que a gente ia pegar um texto bíblico aqui, mais um, então vamos lá em Atos dos Apóstolos, agora o capítulo de número 26. Lembrando sempre, né, irmãos, a missão, quando a gente fala a missão ela é da igreja. A missão, ela é da igreja. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele realiza através da igreja. Porque às vezes a gente fala, não, a missão é um grupo da igreja.
A gente levantou um grupo e missão. Missão é com eles. Missão é aqueles 8, aqueles 5, aqueles 3, aqueles 2. Quem é? A missão é com aqueles 1 ali, é ele. A igreja tem 500 pessoas, e aí vocês fazem missão? Fazemos. Ele, esse aqui, ó, ele. 500 membros da igreja, não é, a missão é da igreja. Mas e esse aí que é o líder de missão, é o vice-líder? Ele, o que ele faz? Ele organiza, ele planeja, ele direciona, ele lidera, né? Tem alguém que vai dar, irmão, a gente vai fazer isso, a gente vai sair aqui. Hoje está tendo, né, um trabalho missionário, não sei se está acontecendo por conta do tempo, mas na praça. Mesmo que não esteja acontecendo hoje, todos nós sabemos que a nossa igreja ocasionalmente faz trabalho na praça, faz trabalho na rua, faz trabalho na casa de recuperação, faz viagens missionárias ao campo, que seja ao Vale de Jequitinhonha, outros países, como recentemente fomos. Mas não é 2, 3, é a igreja como um todo. Às vezes na rua é um grupo que sai, um prega, um canta, um entrega folheto, enfim. A missão é da igreja. Alguém está direcionando, alguém está organizando, alguém está sendo responsável por fazer contato com o missionário, trazer relatório, por direcionar o culto, por toda a liturgia. Mas não confunda, a obra missionária não é responsabilidade de um grupo, ela é responsabilidade da igreja. Pior ainda é quando a igreja imagina que a responsabilidade é de uma agência missionária. A igreja faz missão? Faz. A gente, é como se fosse terceirizar, a gente paga a agência tal para fazer. Não, você pode também cooperar com uma agência, com outro departamento de outro lugar, mas isso não tira da igreja a sua responsabilidade com fazer missão local, no bairro, na rua, na vizinhança, na cidade, etc. Vamos lá. Atos 26, eu quero ler aqui a partir do versículo 13. Só lembrando, o apóstolo Paulo está preso, aqui ele está mais uma vez apresentando em sua defesa, ele está apresentando os eventos que ocorreram no episódio da sua conversão. Então ele está explicando como se deu. E, obviamente, fazendo essa explicação, essa defesa, ele vai nos mostrar o propósito da sua conversão. Foi convertido, foi alcançado, foi salvo, para quê? E aí, mais uma vez, a gente vai fazer essa linha aqui de aplicação. Assim como Paulo, eu, você, fomos também alcançados, fomos salvos. E a gente deve se perguntar, para quê? Para quê? Versículo 13. Ele vai contando lá. Ao meio-dia, ó rei, está falando o rei Agripa, né? O quarto daquela linhagem herodiana. Vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós por terra, todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo perseguia a igreja. E Jesus diz: por que me persegues? Mais uma vez, a igreja, Jesus, ele atua através da igreja, logo quem persegue a igreja, o persegue. Versículo 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Aí ele vai explicar, por isso o quê? Para quê? Com qual propósito? Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, expressão envio aqui, missão, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Interessante que o Saulo agora, nesse exato momento que ele está narrando aqui, na verdade, no momento em que se deu esses acontecimentos, ele está vendo a luz, ele está saindo das trevas para a luz. E Jesus está falando: olha, eu te apareci, ou seja, a luz brilhou,
te arrancou das trevas para a luz, para que você vá e tire outro das trevas para a luz. Percebe aqui? Olha a igreja. A igreja, ela saiu das trevas para a luz, aí para quê? Para a gente aprender a cantar corinho de fogo. Para a gente fazer... Para quê? Para tirar outros, irmão, das trevas para a luz. A gente foi arrancado das trevas para a luz, para arrancar outro das trevas para a luz. Está aqui, ó. Para isso te apareci. Para lhes abrir, estou no 18. Para lhes abrires os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Ou seja, se eles saírem das trevas para a luz, eles vão sair do poder de Satanás para o poder de Deus, eles vão receber remissão dos pecados, eles vão fazer parte da família dos santificados. Aí Paulo diz, pelo que, ó rei Agripa, o que ele diz? Eu não fui o quê? Desobediente? Agora eu aperto o parafuso e te pergunto, e você? Está sendo obediente ou desobediente à visão celestial? Você foi salvo para poder ir em busca de perdido. E aí, está sendo obediente ou desobediente? Você foi resgatado para ser um instrumento para resgatar outros. Está sendo obediente ou desobediente? Missão não é uma questão de opção. É uma questão de tratar simples assim. Ser obediente ou ser desobediente. Você está sendo obediente ou desobediente? Paulo está dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. Antes, versículo 20, antes, ou seja, pelo contrário, eu não fui desobediente, pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo o quê? Obras dignas de arrependimento. Ó rei, eu não fui desobediente, pelo contrário, eu já saí ali, onde é que foi? Eu me converti em Damasco, já comecei a pregar em Damasco. Fui para Jerusalém, preguei lá também. Saí pela Judéia, preguei lá também. Fui pelos gentios. Você lembra de Atos 1,8? Receberei poder para ser testemunha. Jerusalém, Paulo diz, fui lá. Judéia, passei lá também. Samaria, também dei um pulo lá. Confins da terra, também estou indo. Não fui desobediente. Saí anunciando por todo canto, falando para todo mundo para eles se arrependerem, abandonarem os pecados e se voltarem para Deus. Minha parte eu estou fazendo. E exatamente por essa razão estou preso aqui. Não por desobediência, mas por obediência. Versículo 21 é o que ele está dizendo. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Por quê? Porque eu fui obediente. E é como se ele dissesse, mas ainda assim, eu prefiro ser morto pelos judeus por ser obediente, do que ser morto por Deus, por ser... E você já decidiu ou vai pensar com carinho? Vou pensar depois eu penso a respeito disso, pastor. Pegou assim meio de surpresa, né? Não estou certo ainda. Então, vamos para o capítulo 1, enquanto você decide aí se vai ser obediente, desobediente. A igreja é a sua missão, né? A continuidade. O termo eclésia, utilizado no Novo Testamento, foi usado por Cristo, todos nós sabemos, lá em Mateus 16, 18, né? Edificarei a minha igreja. E Paulo vai usar o termo eclésia, igreja, Efésios, Colossenses, para quê? Para designar a igreja universal, a igreja a qual todos os verdadeiros crentes em Cristo pertencem, ou seja, chamados, convocados para fora do mundo, para constituírem um povo especial para Deus. Só lembrando lá, disciplina 7, eclesiologia, disciplina 7, do curso básico, eclesiologia, palavra eclésia, que a gente traduz por igreja, é a junção de duas terminologias gregas, ek, kaleo, ek,
kalel. Ek, fora, kalel, chamados. Então, igreja é chamados para fora. Chamados para fora do sistema, do mundo, do sistema corrompido, do sistema maligno e enviado de volta a este mundo como testemunha, representante. Lembra aqui, ó, discípulo, venha, fica e vai. Então, quem é a igreja? É aquele que é chamado para vir e depois que passa um tempo aqui, é enviado de volta para poder testemunhar, pregar, anunciar. Então, o termo eclésia significa, porém, muito mais do que chamado. Ele inclui também o sentido de ser chamado para. Aí a pergunta, para quê? Trata-se exatamente do que queremos dizer por missão, aquilo para o qual a igreja é chamada. Estão percebendo, irmão? Estou simplificando aqui, porque missão, missões, missão, missão. Ah, não tem na Bíblia. Não, a palavra não tem, mas o conceito é esse. É ir, é pregar, é anunciar, é fazer a obra de Deus, é a expansão do reino, é representar Jesus. São vários conceitos, é falar do amor de Deus, é viver o evangelho, é ganhar almas, é discipular. Essa é a missão, é a razão da existência da igreja. Isso é fazer missões. A missão da igreja, ela é tríplice, ou seja, fomos chamados para adorar. Eu chamo isso daqui da primeira missão, que ela é vertical, né? Ou seja, nós para com Deus é adorar. A segunda parte dessa missão tríplice é ser corpo de Cristo na terra. Aqui eu já chamaria da missão da igreja para com ela mesma. Aí sim, quando nós nos reunimos, nossos cultos, ensino, escola bíblica dominical, escola teológica, o que é isso? Somos nós, igreja, reunidos para edificação, consolação, aprendizado, discipulado, crescimento, fortalecimento, etc, etc, etc. Então, a missão da igreja para com ela mesma. E terceira etapa, né, desta missão tríplice, que é levar Jesus para o mundo. Então, é a missão da igreja, vamos nos apropriar aqui do slogan, né, da nossa igreja, ADMA, uma igreja fora das quatro paredes. Então, é o momento que a igreja lá fora, fora das quatro paredes, representando Jesus, levando Jesus ao mundo, pregando, evangelizando, enfim. Não é de fácil cumprimento. De fato, no plano humano, isso é impossível. Daí Deus ter concedido à igreja uma fonte especial de poder celestial, capacitando-a a cumprir essa missão. Essa fonte de poder é o Espírito Santo, o Consolador. Aí vamos voltar a cada ponto aqui, só revisitando. Adorar, além de ser o maior dos privilégios, é a missão da igreja para com quem? Para com Deus. Mas quando nós concluirmos a nossa passagem, a nossa peregrinação aqui nessa terra, a adoração continuará no céu. Então, aqui, em relação à adoração, em primeiro lugar, ela ultrapassa o tempo da peregrinação da igreja na terra. Ela continuará no céu. E vale a pena dizer também que a adoração, ela não é uma exclusividade da igreja. Os anjos também adoram. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque quando nós tratarmos da evangelização, eu já antecipo e pergunto, aos anjos é dada a responsabilidade da evangelização, sim ou não? Os anjos saem por aí pregando, ganhando alma, fazendo cruzada evangelística? Não. Adoração, eles podem adorar também, adoram. Começaram antes de nós, continuam conosco, permanecerão por toda a eternidade junto da igreja. Adoração. Evangelização, não. É uma missão temporal da igreja aqui no seu período de peregrinação na terra. Então, a adoração, já antecipo aqui, ela perdurará no céu. Vamos ao próximo parágrafo, que é a missão da igreja para com ela mesma, né? Ser corpo de Cristo na terra, a coletividade. Nosso pastor presidente, na segunda-feira, ele falou exatamente sobre isso.
Eu não consegui chegar a tempo da viagem, mas eu acompanhei toda a ministração pela live e ele falou exatamente sobre ser corpo. Um edifica o outro, o braço precisa do outro braço, precisa da mão, precisa da perna, e os órgãos e tal. Então, ser corpo, nós não somos independentes, nós somos dependentes uns dos outros para que haja essa harmonia. Então, aqui está, além de ser o maior dos desafios, é a missão da igreja para com ela mesma, a necessidade mais urgente do crente e o processo contínuo em direção ao padrão perfeito de Deus. O desejo da Trindade é que a pessoa de Jesus reflita em nós e através de nós. Depois vem o cumprir o ID, também é a maior das obrigações. É a missão da igreja para com o mundo. Quando recebemos de Jesus essa ordenança, lá no início da igreja havia no mundo aproximadamente 250 milhões de pessoas. Em menos de um século, todo mundo conhecido até então tomou ciência do nome de Jesus. Irmão, pensa sobre isso. Lá no primeiro século, quando a igreja recebe a responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O mundo da época, segundo estatísticas, aí contava com aproximadamente 250 milhões de pessoas. Só para que se tenha uma ideia, esta é hoje aproximadamente a população do Brasil. A gente deve ter aí entre 220 e 230 milhões. Naquela época, no primeiro século, era a população mundial. Porém, a igreja primitiva, sem internet, sem TV, sem rádio, sem caixa de som, sem microfone, sem avião, sem carro, sem bicicleta, tinha lá a carroça lá, mas a maioria nem isso usava, ou a pé ou nos barcos, mas evangelizou o mundo da época, fez Jesus ser conhecido no mundo daquela época. E aí, nós hoje, aproximadamente 2000 anos depois, já somos, no mundo, aí 7 bilhões, aliás, um pouco mais, e da nossa realidade de hoje, de mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, 30%, aproximadamente 30%, conhecem ou ouviram falar de Cristo. Olha que desafio, 70%. Estão aí dentro do grupo de povos ainda não alcançados. Olha que desafio grande. Mas, por outro lado, olha o tanto de recurso que temos. Por outro lado, olha o tanto de pessoas também que temos, que fazem parte da igreja. Olha o tanto até de recurso financeiro, irmãos. Se nós formos comparar com a igreja primitiva. Nós temos aí, é por isso que na sequência eu digo, não há organismo na terra do qual Deus espere tanto como a igreja. E também não existe entidade no mundo que tanto tenha recebido de Deus como ela. Você acha que Deus espera que a evangelização seja feita por quem? Pelos governos? Pelas empresas? Pelas ONGs? É a igreja. Jesus encheu com o Espírito Santo quem? A igreja. Ele capacitou com poder sobrenatural quem? A igreja. Logo, ele vai requerer de quem? Da igreja. Quem vai prestar conta? É a igreja. Somos nós, né? Estou falando placa denominacional. Somos nós. Nós é aquela parábola dos talentos. Te dei 5, você fez o quê? Te dei 2, você fez o quê? Te dei 1, você fez o quê? Senhor, me deu 5, eu trabalhei e multipliquei. Aqui estão 10. Me deu 2, eu trabalhei, está aqui 4. E você? Não, eu enterrei. Está aqui de volta. Mas eu te dei para você enterrar? Eu te dei para você enterrar? Você conhece o fim da parábola, né? Esse que pegou e enterrou. Aí essa é a questão. Você só tem 1. Eu só tenho 1 talento. O outro lá tem 5. Deixa que Deus usa ele, ele tem 5. O outro lá tem 2, Deus usa ele. Eu, tadinho de mim, só tenho 1, vou enterrar meu 1. Você acha que vai receber menos zelo? Ou melhor, menos rigor? Pelo contrário. A parábola mostra que ele pegou daquele que tinha 1, entregou para o que já tinha, e disse, a quem é dado, vai ser dado mais. Aquele que tinha pouco, foi lançado nas trevas exteriores,
pranto, ranger de dentes, pela infidelidade. A questão, irmão, não é se eu tenho muito, se eu tenho pouco. A questão é o que eu tenho feito com o que tenho. Ah, Deus me deu um talento, pregar, está pregando. Deus me deu um talento, ensinar, está ensinando. Deus me deu um talento, cantar, está cantando. Evangelizar, está evangelizando. Visitar, está visitando. Orar, está orando. Alguma coisa eu tenho certeza que você tem, que Deus te deu. A palavra de Deus não mente. Ah, eu visito, vou lá, abraço, vou no hospital, vou no presídio, não sei pregar, não sei. Não, irmão, mas infelizmente só pensa que é pregar, só pensa que é pregar. Mas a obra de Deus, ela é feita de muitas formas, de joelhos dobrados, orando. A outro, Deus está prosperando, aí Deus deu dom, que seja até numa área profissional, e ele está prosperando. E aí, o que você está fazendo toda essa prosperidade? Está investindo no reino? Está ajudando a sustentar a obra, a investir a parte desse recurso? Pode se analisar por esse aspecto também. Temos recebido das mãos de Deus tudo, o fôlego, a vida, a saúde. Temos devolvido alguma coisa para Deus. E aí, mais uma vez, irmão, dentro dessa perspectiva, né, da missão tríplice da igreja, para com Deus, para com ela mesma, para com o mundo, aí é que às vezes nós temos deixado de lado a nossa missão para com o mundo. Por quê? Porque a gente fica aí super atarefado, sobrecarregado com as nossas tarefas entre nós mesmos, né? Termina uma festa, começa outra festa, quando termina outra, já vem outra, já sai daqui, já ali, e mais uma festa, e mais um congresso, e mais não sei o quê, e nós, e nessa festa. Quantos visitantes aqui? 600 pessoas na igreja, tem 2. Aí no final ninguém converte, aí, mas já vai ter outro evento, e aqui, seminário e tal. E para com o mundo. Não que essa parte não tenha que ter, mas o que eu estou dizendo é, a gente não pode ficar tão desgastado, a nossa energia toda sendo levada, vai embora com tanta atividade, a igreja em si mesmada, girando em torno de si mesma, fazendo tanto para si, nós, a gente, para a gente e tal, e vai ter uma fé, convida um monte de igreja, não convida um pecador. Aí no dia, igreja X, igreja Y, recebemos 28 conjuntos de 28 igrejas, todos vão cantar. Deu meia-noite, o pregador ainda não pregou. Quantos eventos que a gente vai por aí, e aí? E aí depois, qual o saldo? Rapaz, foi uma bênção. Foi uma bênção? Será que Deus vai dizer isso também? Será que essa é a palavra que Deus usaria desse evento? De crente para crente, com crente? Pior que ainda vai sair gente reclamando, falando mal, botando defeito, e não gostei, isso. Enfim, irmão, não precisa ir muito longe, todos nós sabemos disso. Esses trabalhos são importantes, têm o seu valor, têm o seu lugar, mas o ponto que eu estou aqui ressaltando, eles não podem roubar a nossa energia, o nosso foco, o nosso alvo, a nossa meta. Não dá tempo de ir às almas, não dá tempo de... Por quê? Porque a gente está com um calendário esmagador, né? Falta dia, um mês de 30 dias, irmão, eu tinha que ter 45 dias cada mês para ver se sobrava alguma coisa para a gente fazer, porque não dá. Os favores que Deus concedeu à igreja são de tal ordem, as promessas são tão reais, a proteção tão eficiente, que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela. O apóstolo Paulo já nos informara que nos últimos dias teríamos o quê? Tempos trabalhosos. E é sabido por todos que o império das trevas tem usado de múltiplas estratégias para tirar o quê? O ímpeto da igreja. É o que eu estou destacando aqui, a gente está perdendo o ímpeto, vigor, energia, ânimo. Mas precisamos identificar, cadê esse ralo que está indo embora? Aonde que é essa rachadura no vaso? Precisamos identificar onde que ela está, que está levando embora o ímpeto, o fervor, o amor, o zelo missionário pelas almas. Por quê? Porque a igreja, olha aí, homens amantes de si mesmo, é sabido, todos os impérios das trevas têm usado múltiplas estratégias para tirar o ímpeto da igreja, tais como homens amantes de si mesmo, busca desenfreada pelo poder,
por manter-se nele, enfraquecimento das organizações eclesiásticas, corrida desesperada pelo crescimento a qualquer custo, adulteração da mensagem cristocêntrica e pela implantação, ou chamaríamos aqui, a substituição da mensagem cristocêntrica pela antropocêntrica, dentre outras. E aí, pergunto, estaria Satanás preocupado em colocar oposição a uma igreja que não está comprometida em ganhar almas? Para quê? Para quê? Eles mesmo entre eles lá se confundem, se embolam, se engalfam, não me dá trabalho nenhum. O inimigo poderia dizer, para quê? Em alguns casos, como a igreja de Laodiceia, diria o inimigo, para que eu vou me preocupar com uma igreja que já botou Jesus para fora? Jesus está do lado de fora batendo na porta, para que eu vou me preocupar? Uma igreja que está com tanta... não dá trabalho, não vai em busca do perdido. Não. A gente precisa refletir. Tudo aqui que estou trazendo é para reflexão, irmão. Por favor, pessoal. É muito fácil a gente começar a ficar... a igreja, é a liderança, Não, pessoal. Não estou sendo eu também engolido por tudo isso? Eu também não entrei, talvez, nessa confusão, nessa montanha russa aí? Será que também não estou dando mais valor àquilo que tem o seu valor, mas está talvez numa dose exacerbada e precisa diminuir para estar no seu devido lugar? Seguindo aí, próximo parágrafo, ao fecharmos mais um ciclo da história, é razoável refletirmos sobre o papel que desempenhamos nessa tríplice missão, mais especificamente sobre a evangelização. Na prestação de contas ao Pai, Jesus deixa claro que, dos que me deste, o que Jesus disse? Mais uma vez, estou trazendo você o conceito. Jesus missionário, o Pai o enviou, ele veio, cumpriu a missão, voltou. Quando ele vai prestar contas àquele que o enviou, olha o que ele diz ao Pai: nenhum daqueles que me deste, nenhum se perdeu. Está aqui, prestação de contas. Aí agora Jesus vai e envia a igreja. Nós vamos voltar, prestar contas a ele. E aí? Já está ensaiando as desculpas? E aí, o que nós vamos dizer? Senhor, foi muita atividade, não deu tempo. Senhor. Quanta gente, irmão, se a gente for parar para pensar, às vezes eu ouço assim, e dá até uma dor no coração. Já ouvi pessoas falando, em trabalhos que a gente vai, eventos de missão aí, né, pela cidade aqui, nas cidades ao lado. O Senhor tem nos dado oportunidade em outros estados, outros países, a gente vai, ouve tanta coisa, mas tem coisas que eu já ouvi assim, de pessoas, às vezes já em idade avançada, e falar: irmãos, quanto tempo eu perdi, Deus me chamou quando eu era novo, eu sabia que Deus tinha uma obra na minha vida. Aí começa: Senhor, eu estou muito novo, quando eu tiver, eu sou solteiro, quando eu casar, casei, estou recém-casado, Senhor, veio o menino, quando ele crescer, quando ele for para, agora me deu um netinho, eu tenho que... Aí daí a pouco: Senhor, não fiz nada. A vida é assim, irmão, já foi. Aí você olha: meu Deus, olha, não fiz nada. E aí? Será que faltou oportunidade? Ou sempre é porque na verdade ia ficando para segundo plano e você não via as oportunidades porque estava focado no que você quer, no seu objetivo, no seu plano, no seu projeto, e aí você não percebeu tanta de oportunidades que Deus te deu para cumprir a sua missão, e você distraiu aqui. Não que a sua família não tenha relevância, seu casamento, seu filho, etc, etc, mas estou falando que isso tudo a gente vai transformando em desculpa. Senhor, o Senhor está vendo a criança aqui, Imagina se Deus falar: esse que é o problema, quer que eu tiro? Você pensou?
A gente transforma em desculpa: Senhor, eu não estou fazendo por causa... não, tudo bem, eu resolvo. Se você pegar biografias, John Wesley, que a gente fala, que o John Wesley, a mãe dele, Susana Wesley, que orava por ele todos os dias, 1 hora por dia, educou todos eles. Irmão, a gente está falando aí de século XVIII, sem ter os recursos que nós temos. 11 filhos ela tinha, cuidou de todos eles, educou todos eles. Não precisa ir tão longe, a gente conhece pessoas que traziam um monte de filhos para a igreja, criou todos na igreja e tal, está tudo aí, tudo crente, tudo obreiro e tal. A gente que se embaraça com coisa pequena. Você vai olhar um pouquinho para trás, não precisa ir 100, 200, 300 anos, você vai ver a geração passada, vinha mesmo com toda dificuldade, não perdia um culto, chegava cedo, ficava até o fim, estava em todos, orava, participava de vigília, com tudo, não tinha dificuldade para nada. A gente com um negócio: pastor, o senhor sabe, né? É a gente que cria os empecilhos, os obstáculos. A verdade é essa. Dura para você, dura para mim também, mas é a verdade. É a verdade. E a pergunta, não será este o tempo de a igreja brasileira utilizar a riqueza e talentos recebidos de Deus e tornar-se protagonista da evangelização mundial, ao invés de utilizar tais predicados para deleite e vaidade pessoal? Não já está na hora da gente pegar tudo que temos recebido de Deus e usar para o reino de Deus e para a glória de Deus, ao invés de usar tudo para nós mesmos, para o nosso deleite, para a nossa vaidade? Lembremos que a prova das nossas afirmações é o testemunho da história. Imaginemos, irmãos, óbvio, estamos esperando Jesus para agora, para já, para hoje, mas imaginemos, se ele não voltar nos próximos 10, 20, 30 anos, quando a próxima geração olhar para a nossa, o que a gente tem de legado deixado aí? O que vão dizer? Assim como a gente fala da igreja primitiva, assim como a gente fala da igreja da reforma, assim como a gente fala dos grandes movimentos de avivamento, assim como a gente fala, o que vão falar da gente? O que vão falar da gente? Se chegar lá, mas o que a gente está deixando? Fechemos aí, né, com o resumo da vocação da igreja. Acho que por hoje, né, irmão? Hoje foi só o meuzinho, tá? O negócio vai apertar semana que... Aí não vai vir ninguém, né? Deixa eu dar essa pausa aqui por respiro, para lembrá-los que semana que vem teremos aula na terça e na quarta. E vamos encerrar semana que vem. Que aí na semana que vem a gente apanha, nós todos aqui na terça, não vai dar nem tempo, na quarta já apanha de novo, já... Não dá um intervalo longo entre um e outro, não, que aí você já e acaba. Aí já fica 10 dias para respirar e vem no dia 13 na formatura. Tá bom? A gente precisa ser confrontado com essa realidade. A nossa missão, somos nós, Deus conta conosco. A igreja está aqui para isso. A vocação da igreja, ela é divina. A natureza da igreja é divina e missionária. Deus a elegeu para que os perdidos conheçam a Jesus e sejam salvos. Sua vocação está demarcada pelos princípios da palavra de Deus. Quer dizer, sua missão neste mundo é a realidade essencial de sua existência na terra, pois ela existe exclusivamente para adorar e servir a Deus. A igreja compete, é responsabilidade dela, levar a preciosa semente a todas as nações ou etnias. Portanto, é preciso considerar que a evangelização local e mundial ainda é o âmago da vocação / missão da igreja. Ela é a própria razão de ser da igreja. Não percamos de vista, nós estamos aqui para cumprir uma missão, para levar a mensagem do Evangelho ao vizinho, às nações, no bairro, nos povos, na vizinhança, nas etnias. Deus conta com a igreja, não tem outra instituição, ONG, clube social, não, a igreja. Sua missão é compensadora, pois o próprio Deus está no comando.
Não se trata de uma incumbência eclesiástica e institucional, mas uma realidade fundamental de nossa vida. Fazer missões não é tarefa imposta às agências missionárias. A gente já falou, as agências, elas são importantes para dar organização, direcionamento, planejamento, distribuir recursos, fazer uma análise de necessidades, de lugares, para onde enviar, preparação, etc, etc. Mas, irmãos, quando chegar o momento de prestação de contas, Jesus não vai falar, agência missionária portas abertas, agência missionária. Não, não é com agência missionária, é a igreja, somos nós. A gente pode usar o recurso da agência missionária, né, como um meio de atingirmos o objetivo aí de alcançar os perdidos, mas prestação de contas é nossa, não tem como terceirizar. Fazer missões não é tarefa imposta às agências missionárias. Pelo contrário, é uma vocação / missão dada primeiramente à igreja local. A igreja de Antioquia reconheceu esta verdade ao enviar os primeiros missionários, lembrando lá de Barnabé e Saulo, né, os primeiros. As agências de missões são parceiras das igrejas. Por isso, a igreja deve caminhar por este mundo, cumprindo o seu papel de ser sal da terra e luz para todos os povos, né, por onde quer que a igreja vá. A responsabilidade é da igreja, a missão foi dada à igreja. E olha, irmãos, via de regra se dá uma missão, uma tarefa para que alguém vá e depois este alguém volta e precisa prestar conta do que fez àquele que enviou. E a gente está falando disso aqui o tempo todo. Mas não podemos esquecer que dentro do contexto da grande comissão, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, os pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, mas o mais importante, olha como termina. E eis que o quê? Estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. O que significa dizer? Que Ele nos envia e vai conosco. Está conosco todo o tempo, todos os dias, em todo lugar. Não é vai, depois volta e me diz aí o que deu. Não, eu estou convosco todos os dias. Vocês vão realizar por causa da minha presença. Os milagres acontecerão por causa da minha presença. Os sinais vos seguirão por causa da minha presença. Então, por mais que a gente olhe a missão e fale, meu Deus, que coisa impossível. De fato é. Mas acontecerá porque Jesus está conosco. Acontecerá, irmãos. A igreja vai cumprir a sua tarefa. Eu vou dar só uma antecipada, a gente vai falar talvez já na semana que vem, mas só uma antecipada. Se você ler o Apocalipse, você vai perceber que João, ele contempla no céu uma multidão de salvos, oriundos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, estarão lá salvos, pessoas advindas de todos os povos, tribos, línguas e nações. O que implica dizer que a igreja cumpriu a sua missão. A igreja cumpriu a sua missão. A igreja cumprirá a sua missão. É como, me perdoe aqui, me perdoe a comparação que eu vou fazer, mas para trazer o máximo de clareza, é como se fosse disputar um campeonato. Está lá 10 equipes, 5 equipes, 20 equipes, não importa. E você já sabe, essa equipe aqui vai ser a vencedora. Essa aqui, já está certa, é ela. Quer participar dessa equipe? Você quer ir para a perdedora? Essa aqui, você já começa sabendo que vai vencer. É a igreja. Você já sabe o final da história. Ela vai vencer.
Então, por que não participar de algo que a gente já sabe que o resultado é vitória? Por que ficar de fora de algo que você já sabe que o resultado final é sucesso? É só você fazer parte, só você ser um integrante. Mas o livro do Apocalipse já nos revela o final da história. Vitória. A igreja vai cumprir a sua missão. Então entra, faça parte, cumpra a sua participação, como Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. O que foi me dado para fazer, eu fiz. Fiz a minha contribuição. E aí a gente se pergunta, se a igreja primitiva não cumprisse a missão dela, teria a igreja hoje aqui no Brasil? Então a gente precisa cumprir a nossa também. O que eu vou fazer? Pregar lá e não sei aonde. Alguém lá atrás saiu para pregar lá e não sei aonde. Nós estamos aqui. Alguém lá atrás em Jerusalém saiu lá. O que eu vou fazer lá e não sei aonde? Nós aqui. Porque alguém foi lá para não sei aonde. E aí nós vamos ser egoístas e usar esse argumento. Eu vou sair daqui para ir lá para não sei aonde. Mas nós somos o resultado de alguém que teve coragem de ir para esse tal lá e não sei aonde. Um dia o Brasil foi lá não sei aonde. Um dia o Espírito Santo, o Estado, um dia Vila Velha foi para alguém esse tal, sei lá onde que é esse lugar, mas alguém veio. E hoje nós devemos ir também. Finalizo aí falando da vocação da igreja, ela é atemporal. A vocação da igreja no sentido de fazer missões ou transpor as barreiras geográficas, sociais e culturais perpassa o tempo de sua existência, ou seja, começa com a promessa implícita no plano de Deus para a redenção da humanidade, registrada em Gênesis, lá, capítulo 3, versículo 15, porém a inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este texto é uma profecia do conflito espiritual entre Jesus, semente da mulher, e Satanás e seus demônios, a semente da serpente. Os estudiosos chamam esta passagem de proto-evangelho, porque é a primeira referência bíblica alusiva ao nascimento, morte, crucificação e vitória de Jesus sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte para salvar o perdido. É o prenúncio do evangelho a ser pregado aos povos. É o discurso de Deus sobre missões. Em Gênesis 12, temos um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento sobre o propósito divino de redimir e salvar a humanidade por meio da chamada de Abraão. Da família de Abraão surgiria uma nação escolhida, Israel, para que os outros povos conhecessem a Deus. Dessa grande nação viria Jesus, descendência de Davi, o Salvador do mundo, em cumprimento à profecia de Gênesis 3,15. Dessa forma, Abraão cumpriu cabalmente a sua missão. Israel, por sua vez, foi instrumento de Deus no palco da vinda de Jesus a este mundo. Os profetas tiveram participação especial neste grande empreendimento. O tempo passou, as profecias se cumpriram. A missão continuou com a igreja primitiva, que legou, ou seja, transferiu à igreja da atualidade a continuidade da vocação-missão de pregar as boas novas a todos os povos da terra. Interessante, né? Nós fizemos aqui uma viagem muito rápida, assim, muito objetiva, nas páginas da Bíblia, começando lá em Gênesis 3,15, aí Jesus, já a primeira profecia acerca de Jesus, estão falando do proto-evangelho, que seria pregado, aí passa por Abraão, sua chamada, passa pela nação de Israel, passa por todo o período da história de Israel, os profetas, trazendo a nação ao seu caminho, até chegar ao nascimento de Jesus, Jesus é a igreja primitiva. Olha, nós fazemos parte desse projeto que começou lá no Gênesis, lá no Éden, a partir da queda. Agora o bastão está conosco, cada um ao seu tempo, à sua maneira, com suas falhas, seus acertos, com suas fraquezas, suas forças, enfim,
Cada um cumpriu o seu papel. Agora é com a gente. E aí? Nós já sabemos, né? Já antecipei, a igreja vai cumprir a sua missão. A igreja invisível, a igreja universal de Cristo, corpo de Cristo, vai cumprir a sua missão. O que nós devemos nos perguntar é se nós fazemos parte dessa igreja, se nós estamos inseridos nessa igreja, se nós estamos envolvidos nesse projeto. Se sim, glória a Deus, que o Senhor nos ajude a continuar. Se não, irmão, aproveita, levanta a mão, aceita Jesus, vem para frente que eu vou orar por você aqui agora. Porque, como dizia Charles Spurgeon, ou você é uma agência missionária ou você é um campo missionário. Só não prega sobre Jesus quem ainda não entregou a vida para Ele. Não tem como. Ou você é um campo missionário ou é uma agência missionária. Então, se você já foi resgatado, comprado, lavado, né, eu vou fechar aqui com esse último texto aqui para nós encerrarmos, do apóstolo Pedro, na sua epístola. Está aqui. Epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Para nós fecharmos com esse texto aqui, ó. Mas vós sois, falando de nós, a igreja, geração eleita, sacerdócio real. Só para lembrar, eu sempre falei, né? Privilégios, responsabilidades. Privilégios, responsabilidade. Olha que privilégio, geração eleita. Olha que privilégio, sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido. Agora vem a responsabilidade, né? Vem o para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não está anunciando, é talvez porque você ainda não foi resgatado. Se você não está anunciando, é porque talvez você não faça parte. Aí ele diz, ó, vós, versículo 10, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, 11, peço-vos como a peregrinos, forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Aqui como é que se prega o evangelho? Boas obras que em vós se observem. Preste atenção, não estou falando que as boas obras é para ser salvo. Estou falando que alguém está vendo Jesus através das vossas boas obras. Não é para a sua salvação. É para chamar a atenção de alguém, para que alguém, vendo as suas boas obras, rapaz, espera aí, que negócio é esse? Eu conhecia você lá atrás, você não valia nada, você era isso, você era aquilo, você era aquilo. Agora estou vendo aí você um camarada calmo, tranquilo, bondoso e tal. O que aconteceu? Ó, suas boas obras. Atraiu alguém. Aí você vai anunciar. Aquele que te chamou das trevas para a luz, você vai anunciar ele. Suas boas obras é o testemunho. Suas boas obras é essa isca. Suas boas obras é a pregação. Alguém vai ser atraído e você vai anunciar. Não, rapaz, sabe o que foi? Eu era de fato tudo isso aí, um pouco mais que se nem vale a pena dizer aqui. Mas eu encontrei a luz, eu encontrei a salvação, eu encontrei Jesus. Mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Precisa fazer doutorado em teologia para fazer isso? Não precisa, né? Basta ter comprometimento com aquele que nos salvou. Amém, irmãos? Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Como disse, terça-feira nós teremos a nossa segunda aula. Quarta-feira, nossa terceira, nós vamos concluir. Quarta-feira será dia 3. Formatura dia 13. Eu preciso desse intervalo de 10 dias para que haja tempo hábil para fazer todos os certificados
históricos. Ainda tem bastante provas aí de bastante irmão que está devendo prova. Então, se eu terminasse no dia 10, ficasse com 3 dias para receber aquele tantão de prova, corrigir, fazer histórico, certificado, e a gráfica fazer, me devolver e ficar tudo pronto, não ficaria pronto no dia 13, que é o dia da formatura. Por essa razão, vamos ter que dar esse aperto. Eu sei que talvez nem todos poderão estar aqui semana que vem, nos 2 dias, mas o recurso da transmissão está exatamente para suprir, talvez, essa necessidade. Mais uma vez, nossa irmã Creuza está por aí ainda? Está lá atrás. Creio que todos foram lá para tirar as medidas com ela. Aqueles que não foram, em especial você, aluno à distância, depois vai me mandar aí as certinhas, a gente vai pegar tudo certinho para que você participe da formatura. E lembro, por último, que a data limite para o acerto é domingo, dia 30. Claro, na segunda-feira, dia 1º, já quero estar passando tudo para a irmã Creuza, para que ela possa passar ao pessoal lá responsável pelo aluguel da beca. Então, você que ainda não passou lá para tirar as medidas, a gente está encerrando aqui com 15 minutos antes, dá tempo de ir lá, tudo certinho. Amém. Vamos nos colocar sobre os pés, orar, encerrar a nossa aula. Agradeço a todos o esforço, a irmã Creuza de ter estado conosco aí para nos ajudar. Depois a gente vê os últimos detalhes aí. Todos que nos acompanharam ao vivo, os que estão assistindo agora em outro momento, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, te damos graça nessa noite por mais esta aula abençoada, impactante, confrontadora. Nos ajude, ó Deus, a viver tudo isso que temos aprendido, que não é outra coisa senão a Tua palavra e o Teu propósito para a vida de cada um de nós. Cada um reconhece a sua fraqueza, a sua falha. Eu sei as minhas, cada um sabe as suas, mas, sobretudo, sabemos o que o Senhor espera de cada um de nós. Precisamos nos corrigir, nos endireitar a cada dia, nos aprumar, nos enquadrar ao Teu querer, nos dispor a realizar a Tua obra, através do chamado a qual o Senhor tem dado a cada um de nós. Nos ajuda para que possamos comparecer diante de Ti naquele dia, com as nossas mãos, apresentando, ó Pai, o resultado do trabalho, do labor, que por intermédio do Teu Santo Espírito foi realizado em nossas vidas. É a nossa oração a Ti, humildemente a fazemos em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Eu ministro sobre a sua vida, irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima terça-feira, permitindo-nos o Senhor.